essa questão da importação do arroz é digamos que ilustra tudo o que representa um governo de esquerda. Absolutamente tudo. Tem tudo ali que tu puder imaginar, tem. Vamos lá. Como bem disse a Berenice, tem a tentativa de controle dos alimentos. Esse é o primeiro ponto, né? Vamos controlar, ou seja, já tem o bolsa isso, o bolsa aquilo, agora vou ter o bolsa arroz. Eu vou subsidiar o arroz, que é outra coisa bem de esquerda, né? Subsidiar a produção. Detalhe, e aí eu começo a elencar os motivos pelos quais isso é absurdo. Não só o leilão, e todas as falcatruas que sim, eu tenho certeza que tem, mas a escolha, a decisão de importar arroz. Porque é o seguinte, o Rio Grande do Sul é responsável por cerca de 80% da produção de arroz, tudo que é consumido no Brasil, 80% é produzido aqui, em termos de arroz. A colheita desse ano, a safra desse ano já havia sido colhida, cerca de 90% dela. Então, cerca de 3 semanas atrás, a Federarroz já havia dito, olha, tá tudo bem com a safra, a gente tem estoque, os silos estão cheios, né? Os silos é aquele local onde era armazenado ali os grãos, os silos já estão cheios, a gente não vai ter desabastecimento, não vai ter sobrepreço, não vai ter pressão no preço do arroz, tá tudo certo. Mesmo assim, o governo resolveu importar 7 bilhões de arroz. 7 bilhões, não tem onde socar esse arroz. Veja o que eu estou falando, não tem onde guardar esse arroz. O cara que é o presidente da Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, é um cara aqui do Rio Grande do Sul, do PT, ligado ao MST. Foi um cara que foi candidato ao governo do estado aqui, foi derrotado, ganhou uma boquinha, obviamente, no governo, né, como todo mundo. E aí tá, tipo, olha só, vamos aproveitar. Primeiro, não precisa, mas já que a gente vai trazer, se a gente pode aproveitar e ferrar o agro, por que a gente não vai aproveitar uma oportunidade dessa? Conseguir fazer um esqueminha aqui para ganhar dinheiro e, ao mesmo tempo, ferrar o agronegócio. É isso que eles estão fazendo. Então, assim, não precisava. Vão acabar com a competitividade do produto nacional. Terceiro, esse arroz que é produzido na Ásia, ele tem altíssimas cargas de defensivo agrícola, coisas que não são permitidas nem aqui no Brasil. Então, assim, sumiu, né? A dona Greta, esse pessoalzinho todo, a galerinha aí da Globo, que, meu Deus do céu, olha aí, os agrotóxicos, sumiram. A gente não vai ouvir falar deles em relação a isso. Cargas altíssimas de agrotóxicos. Mas esse arroz não é o arroz que a gente consome aqui, é um arroz de péssima qualidade, é outra coisa. As pessoas que vão lá, olha aqui, estou comprando um arroz do Lula, não é arroz, é outra coisa. Então, assim, olha a quantidade de coisa que está errada nessa história. E aí, para completar, obviamente, já que a gente está falando de esquerda, tem esquema. É óbvio que tem esquema. E uma das pessoas que está envolvidas, ainda indiretamente, vamos deixar que as investigações tomem o seu curso, e é por isso a importância de uma CPI, é o secretário de Política Agrária do Ministério da Agricultura, que é a principal secretaria dentro do Ministério da Agricultura, é a Secretaria de Política Agrária. Este cara já foi ministro na época da Dilma, é o Neri Guedes, já foi ministro, ele é hoje esse atual secretário, parentes dele, ex-assessores dele, o filho dele, estão envolvidos no leilão, ele é o cara que é o secretário de Política Agrária, ou seja, ele não poderia sequer passar perto disso. Mas é a esquerda, né? Então tá tudo certo. E aí ele está dizendo que não, veja bem, não é bem assim. Óbvio que eles vão negar, é evidente que eles vão negar, dizendo que não, nunca aconteceu isso. Uma das empresas, inclusive, que participaram do leilão, ela tinha um capital social, um capital inicial ali da empresa de cerca de 80 mil, de um dia para o outro virou 5 milhões para poder participar do leilão. Então, assim, é fundamental que haja essa CPI, e volto a dizer, primeiro, que nem precisava, e segundo, que ao reboque disso veio tudo que não presta, e aí é o que eu falo, essa questão do arroz é o suco do que é a esquerda no Brasil e no mundo. Ou seja, eles pegaram uma tragédia, se aproveitaram dela, puniram quem eles não gostam, no caso do agro, vão trazer algo que não precisava, é com defensivo, é mais caro, é tudo que não presta, tá aí. E só um detalhe para a nossa audiência, que o pessoal adora demonizar o agro, né? Ainda mais o agro brasileiro, que é o mais verde do mundo, até porque a nossa legislação ambiental é a mais rigorosa do planeta, ninguém se compara ao que a gente tem as cargas de exigência aqui. Esses caras, esses arrozeiros, são eles que estão lá no aeroporto de Porto Alegre, com bombas de sucção fazendo a drenagem do aeroporto. Porque o arroz, como ele é plantado com alagamento, né, eles têm especialidade, eles têm expertise nisso. Eles usam essas bombas e eles estão usando para secar o aeroporto. Por quê? Porque o bonito do Lula e seu ministro Pimenta, que é daqui do Rio Grande do Sul também, disseram que só em dezembro
que o aeroporto de Porto Alegre vai estar liberado para pousos e decolagens. Ou seja, eles isolaram o Estado, porque não existe nem país em situação de guerra, em um mês tem pista de pouso e decolagem funcionando. Eles vão precisar de 7 meses. É óbvio que quanto mais tempo durar a tragédia, mais tempo eles vão poder roubar. E detalhe, tudo com dispensa de licitação, que é música para os ouvidos do PT. A gente, desde o início, a gente já estava comentando que essa questão até de decretar o estado de calamidade já era preocupante, porque evita umas questões burocráticas, e durante a pandemia a gente teve muita roubalheira nos governos de estado e municípios. Então agora o PT já achou um belo caminho para poder estar desviando aí todo o dinheiro desse leilão. A gente já tem suspeitas de laranjas, né, por trás dessas empresas que arremataram. Inclusive, a gente comentou isso no Te Atualizei News especial para os assinantes com a Bárbara, que é um conteúdo de todos os domingos para os assinantes, porque assim, olha, muita coisa ainda vai vir à tona. E o que me chama a atenção, Max, é que o próximo leilão já está marcado. Pois é. Acho que vai ser nessa semana ainda, né? Então eles estão tocando o mais rápido possível, depois investiga e vamos ver se a gente tem justiça no nosso país. O que eu posso adiantar é que tudo isso que acontece escancaradamente, né? Eles mudam ali o capital social em menos de um mês. Eu acho que é a certeza da impunidade. É por isso que as coisas acontecem assim tão rápido, debaixo do nosso nariz. Certamente esse laranja aí sabe que não vai acontecer nada com ele, e isso me deixa bem triste.